Bom dia, minhas irmãs, graça e paz. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de podermos mais uma vez estarmos juntas, mesmo que virtualmente, para aprendermos mais acerca da palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com as irmãs um texto que fala muito ao meu coração, um texto que eu considero um dos textos mais profundos da Bíblia, que se encontra em Marcos, capítulo 5, a partir do verso 22. Eu não vou ler todo o texto, mas as irmãs depois podem, em casa, lerem o texto na íntegra. Mas Marcos 5, a partir do verso 22, nos diz assim: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. O verso 35 nos diz assim: Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzida é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Então, esse texto é um texto que eu acredito que é bastante conhecido em nosso meio, que é o episódio em que Jesus ele opera 2 milagres. O milagre da ressurreição da filha de Jairo e também o milagre da cura da mulher que possuía o fluxo de sangue. Mas eu quero me ater a algumas partes desse texto que Deus falou muito ao meu coração e que eu gostaria de compartilhar também com as irmãs. Então, a primeira questão que a gente observa aqui no texto, no verso 22, é quem era Jairo, né? Porque Jairo, a Bíblia diz que ele era o principal da sinagoga, ele era um homem religioso, ele era um homem que provavelmente possuía muitos bens, muitas posses, mas era também um homem que estava passando por uma profunda crise no interior de sua família. Ele tinha apenas uma filha, uma menina de 12 anos, mas essa menina estava profundamente doente, à beira da morte. E a gente pode observar nas entrelinhas desse texto que a situação era tão crítica que, enquanto Jairo falava com Jesus, a menina morre. Enquanto Jairo vai buscar ajuda de Jesus, já haviam pessoas na casa dele para prantearem pela morte da menina. Então, era uma solução, era uma situação que, do ponto de vista humano, era insolúvel. Era uma situação que parecia já não mais ter solução. Provavelmente Jairo já tinha gasto muito dinheiro, provavelmente Jairo já tinha levado essa menina a muitos médicos, porém, do ponto de vista humano, como eu já falei, ele não podia fazer mais nada. Então, qual é a atitude de Jairo diante dessa crise, diante dessa situação tão difícil? Ele vai atrás de Jesus, ele rompe a multidão, e quando ele vê Jesus, ele se prostra, como a gente leu no verso 22, adora Jesus e pede para Jesus ir até a casa dele, porque ele cria que Jesus podia intervir naquela situação, Jesus podia operar o milagre. E de fato, Jesus se compadece da situação de Jairo e o segue até a sua casa. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho, a partir do verso 25, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que também há 12 anos sofria desse mal, que já tinha gasto tudo que ela tinha na tentativa de alcançar essa cura, ela toca Jesus porque ela sabia
que se ela assim procedesse, ela seria curada. E em meio àquela crise toda na vida de Jairo, Jairo aflito ali, né, clamando para que Jesus fosse até a casa dele, Jesus para resolver a situação daquela mulher, para resolver o problema daquela mulher. E a Bíblia diz que a mulher toca, é curada. Jesus para e pergunta quem tocou, porque dele havia saído virtude. E em meio àquela situação toda que parecia caótica, alguém chega, algum dos trabalhadores de Jairo chega e, como lemos também no verso 35, essa pessoa traz a notícia de que a menina havia morrido. Então, aquela pessoa que avisou a Jairo que ele não precisava mais incomodar o mestre porque a menina estava morta. Mas Jesus olha para Jairo e diz: não temas, creia somente. Então é uma palavra muito profunda, porque o que Jesus estava dizendo para Jairo é que ele não deveria atentar para aquilo que era visível, humanamente falando. Ele não deveria colocar os olhos dele nas circunstâncias, mas ele deveria apenas crer. Crer no milagre, crer num Deus que é soberano, crer num Deus que é poderoso para fazer todas as coisas, crer num Deus que é Senhor, inclusive, da morte. E Jairo crê, porque Jairo segue Jesus até sua casa, e a Bíblia diz nos versos 40 e 41, que quando Jesus chega lá, vê pessoas chorando, pessoas histéricas, né, por conta daquele terrível acontecimento que foi a morte da menina. Mas Jesus pede que todos saiam, fiquem apenas 3 dos seus discípulos e o pai e a mãe da menina. E Jesus se encaminhando até aquela menina, ele disse: menina, a ti te digo, levanta-te, e a menina ressuscita. Então era sobre isso que eu queria pensar com as irmãs nessa noite. Queridas, talvez nós também estejamos vivendo situação semelhante à de Jairo. Situação em que, do ponto de vista humano, já não há mais possibilidade alguma para nós. Mas a gente precisa descansar nessa certeza de que Deus é soberano, de que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus que é Senhor dos céus, da terra, do inferno, é Senhor da vida, é Senhor da morte. Ele pode fazer tudo o que Ele quer. A Bíblia diz que do Senhor vem o sim e por meio dele procede o amém. Então a gente precisa descansar nessa certeza e nessa palavra que nos diz: não temas, creia somente. Então eu acredito que todas nós, sobretudo nesse tempo de pandemia, né, um tempo de incertezas, um tempo que a gente tem visto pessoas sofrendo de forma direta e indireta com essa doença, porque quem não tem sido infectado tem também, muitos têm perdido emprego, muitos têm desenvolvido problemas emocionais, enfim. Mas, ou também, outras de nós, muitas de nós, pode estar passando por situações que não têm alguma coisa a ver com essa pandemia. Mas, independente do problema que a gente esteja passando, a gente precisa descansar nessa certeza de que Deus é soberano, de que Deus está no controle de todas as coisas, de que ainda que as coisas pareçam caóticas, fora de controle, elas podem não estar sob o nosso controle, mas elas estão debaixo do controle do Senhor. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele pode sujeitar todas as coisas à vontade dele. Se a gente percorre as páginas da Bíblia, se a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai perceber o tanto de coisas, o tanto de milagres que o Senhor operou. E a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que fez Ana, que era uma mulher estéril, mãe de filhos. O mesmo Deus que mudou o caráter, a personalidade de Jacó, de homem enganador para um príncipe. O mesmo Deus que proveu o cordeiro para o sacrifício em Abraão. O mesmo Deus que deu um filho a Abraão. Esse é o Deus que nós servimos. O mesmo Deus que ressuscitou a filha de Jairo, que curou a mulher do fluxo de sangue. É o mesmo Deus que nós servimos. E Ele pode fazer todas as coisas. Por isso, minhas irmãs, que o Senhor nos conduza a uma atitude de entrega, uma atitude de fé, uma atitude de confiança a Ele. Não importa
o problema que a gente esteja vivenciando, que nessa noite a gente possa depositar diante do altar do Senhor os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos problemas e descansar na certeza de que a gente não precisa ter medo, a gente não precisa temer, apenas crer no milagre do Senhor, na intervenção do Senhor, na ação do Senhor. E que nessa noite nós clamemos ao Senhor que Ele dispense sobre as nossas vidas a paz que excede todo entendimento, a alegria que é extra circunstancial, ela não depende das circunstâncias, mas ela vem do Senhor que pode todas as coisas. Então que a gente descanse nessa palavra de que a gente não precisa temer, mas crer que o que há de vir virá e não tardará. O Senhor tem trabalhado em nosso favor. Que o Espírito Santo nessa noite também nos conduza à atitude de trazer à nossa memória somente aquilo que pode nos dar esperança. Que os nossos olhos não estejam postos nas circunstâncias, mas no Senhor. Então que Ele nos abençoe e que Ele complete a sua palavra em nossos corações nessa noite. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que Ele nos ajude a nos portar dessa maneira, porque eu sei que não é fácil, minhas irmãs. Nossa natureza, ela tende a não crer, ela tende a olhar apenas para aquilo que é visível, a colocar os nossos olhos apenas nos problemas. Mas nós vamos orar para que o Espírito Santo nos fortaleça e nos ajude a apenas ouvir a voz do Senhor, a apenas ver aquilo que o Senhor pode fazer e apenas trazer à nossa memória aquilo que nos faça ter força e crer no Senhor. Então oremos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, por tudo que Tu és, pela Tua soberania, pela Tua grandeza, pelo Teu poder. Tu és o grande El Shaddai, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que governa sobre o céu, sobre a terra, sobre o inferno. Tu és Rei e Senhor das nossas vidas. Deus querido, nós Te pedimos perdão, Pai, pela nossa debilidade, pelas nossas fraquezas, pela nossa incredulidade, pela nossa ansiedade, Pai. E Te pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor nos transforme, o Senhor nos dê fé, o Senhor nos faça, Pai, não temer, mas crer no Teu poder, crer que Tu és Deus que pode todas as coisas, Senhor. Nós depositamos diante do Teu altar, Pai, nossos problemas, Pai, nossas limitações, aquilo que tem nos preocupado, aquilo que tem tentado roubar a nossa paz, Deus. Nós deixamos diante do Teu altar e Te pedimos, Pai, nos enche de fé, nos enche de esperança, nos enche de alegria, meu Senhor. Que descansemos na certeza de quem Tu és Deus, Tu és grande, Pai. E o Senhor não falha, o Senhor não pode mentir, Pai. Tua palavra nos garante que o Senhor não conhece dificuldades. Tua palavra diz, ó Deus, que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Não há nada que seja impossível para Ti, Deus. E por isso, Pai, nós nos derramamos diante de Ti e lançamos sobre Ti todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações. Tudo nós Te entregamos e Te pedimos, ó Deus, estabelece o Teu reino, estabelece o Teu querer, estabeleça a Tua vontade em nós e faz em nós, através de nós, aquilo que está no Teu coração. Resolve, Deus, aquilo que não podemos, intervém, Senhor, de maneira natural, de maneira sobrenatural, mas faz, Pai, em nós, cumpre em nós a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Essa é a oração que Te fazemos agradecidas no nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe, minhas irmãs, e que, de fato, nós tenhamos a paz que excede todo entendimento humano, a paz que vem de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que tenhamos uma noite de paz e de sono revigorante na presença do Senhor. Deus nos abençoe.
Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.